Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você, programa Compartilhando o Evangelho, mais uma vez chegando na sua TV com Foz, a partir de Foz do Iguaçu, compartilhando a mensagem da palavra do Senhor nosso Deus. Sou o pastor Clodoaldo, estamos aí em mais uma edição desse programa, que já estamos há um ano no ar, hein? Agora no mês de abril, completou um ano, são 12 meses consecutivos, toda semana compartilhando a palavra, compartilhando a mensagem do Evangelho com você. Muito bom saber que temos alcançado o nosso objetivo, a proposta de compartilhar a palavra do nosso Deus. No programa de hoje, eu vou compartilhar uma mensagem que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 37, e nessa passagem o profeta Isaías ele vai estar narrando a história, o episódio em que o rei Ezequias ele passa por um grande enfrentamento e a posição dele diante daquele enfrentamento. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho, antes de nós entrarmos no compartilhar o Evangelho, como fazemos todas as semanas. Vamos colocar aqui para você os endereços da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Temos aí o nosso vídeo mostrando as igrejas e os endereços para você participar conosco aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Então vamos acompanhar os endereços e eu volto com a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos lá? Então eu vou ler o compartilhar do Evangelho no programa de hoje, baseado em Isaías 37, eu vou ler o versículo 14 a seguir. Diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu a carta diante do Senhor e orou, dizendo assim: Senhor dos céus, Senhor dos exércitos de Israel, cujo trono está entre os querubins, só o Senhor é Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra, dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e escuta as nossas palavras, as palavras, melhor dizendo, proferidas por Senaqueribe, que enviou para insultar ao Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de que seus territórios um deserto. Atiraram os deuses deles no fogo e destruíram, pois, os deuses, porque não passavam de madeira, de pedra moldadas por mão humana. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os seus reinos saibam que tu és o Senhor. Versículo 21, então Isaías, filho de Amós, envia mensagem ao rei Ezequias, dizendo assim: o Deus de Israel está dizendo, ouvi a tua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra do Senhor que falou contra ele. E aqui vem a leitura, a palavra, e o versículo 36 disse lá: Então o anjo do Senhor saiu e destruiu 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou de manhã seguinte, só havia mortos. E Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento e voltou para Nínive, e lá ficou. É uma história que está registrada no livro dos reis, segundo Reis, e também o profeta Isaías, ele narra esse episódio, e eu estou lendo a partir do profeta Isaías, porque eu quero compartilhar aqui apenas algumas ideias. No segundo Reis dá para você pegar o contexto histórico de forma mais ampla, dá para ampliar o leque histórico, mas o nosso tempo aqui é curto, então não há necessidade de fazer isso. Se você tiver interesse, então vá lá no livro do segundo Reis, você vai encontrar as histórias dos reis de Israel, e em especial o rei Ezequias. Senaqueribe era um grande líder do exército assírio, que tinha habilidade bélica, habilidade na guerra, e era um grande exército. Já o exército de Israel era um exército menor. O rei Ezequias era um bom rei, mas não era um lutador, não era um guerreiro. E ele recebe uma informação por parte de Senaqueribe, que ele invadiria Israel e destruiria a cidade de Jerusalém e o povo. Qual a atitude do Ezequias diante disso? Primeiro ele reúne a sua equipe de liderança
e chegam à conclusão que eles seriam engolidos vivos, eles seriam destruídos. Ele recebe a carta, ele lê a carta, né, que Senaqueribe manda uma carta, ele lê a carta, e diante do espanto das palavras da carta, onde o rei dizia, o Senaqueribe dizia assim, não adianta você resistir, não adianta você confiar no seu exército, não adianta você confiar nos seus conselheiros, nos seus profetas, não adianta você confiar no seu Deus, porque todos os reinos que resistiram à minha palavra, escutando os seus conselheiros, os seus profetas, os seus deuses, foram todos destruídos. O que você acha? Que o seu exército é melhor do que o meu? Ou melhor do que os demais? Você acha que o seu Deus é melhor e maior do que os deuses dele? Então, o que o rei Ezequias faz? Ele vai ao templo em Jerusalém, pega aquela carta, e ele lê a carta diante de Deus. Agora imagina a cena, um rei vestido com a sua vestimenta real, com toda a sua estrutura e toda a sua pompa, né, toda a liturgia que como rei ele tinha, ele vai ao templo. No templo de Israel, em Jerusalém, não tinha imagens, não tinha nenhuma figura, e ele está lá lendo aquela carta diante do altar e orando, e dizendo, Deus, olha aqui o que o Senaqueribe disse. E aí Deus, diz o texto que Deus escuta a oração e através de Isaías, vai até lá e disse, Isaías vai e disse assim, olha, é o seguinte, o Senhor Deus ouviu a sua oração e fique tranquilo, porque o próprio Deus vai tomar conta dessa questão. Você não vai precisar sequer atirar uma flecha. E você percebeu a leitura que eu fiz no final, que de fato o Senaqueribe ele é destruído, né? O exército de 180 mil homens foram destruídos, sem o exército de Israel levantar sequer um arco de flecha ou pegar uma espada na mão para guerrear. Houve uma situação, e o texto disse que um pavor, né, um pavor surgiu entre eles, e eles acabaram se matando entre si, e, enfim, acabou a guerra. Eu quero, com essa introdução aqui desse comentário, dizer o seguinte, que a reação do rei, para mim, ela é inusitada. Para nós que vivemos nos dias de hoje, ela é inusitada. Porque a tendência, diante dos grandes desafios da vida, a tendência nossa é tentar fazer um acordo, né? Ou esse acordo negociando, se rendendo, ou partindo para a agressividade, ou sequer consultar a Deus, talvez depois que as situações, as esperanças já foram embora. Né? Eu estava vindo para o programa, eu ouvia uma pregação, uma ilustração, na verdade, a história da criança que foi comprar um milagre. Né? Nós só buscamos o milagre depois que esgotou todas as possibilidades. Né? Depois que gastou o dinheiro no médico, depois que tudo que estivesse no nosso alcance foi feito, que nós vamos buscar o milagre. Já percebeu isso? O Senaqueribe faz ao contrário. Não, o Ezequias ele faz ao contrário ao ser confrontado pelo Senaqueribe. Primeira coisa que ele faz, ele vai buscar em Deus, ele vai usar a fé, ele exercita a fé para que as coisas pudessem se acertar. Ele fez diferente do que a maior parte das pessoas faz. A maior parte das pessoas faz, e depois que esgota todas as possibilidades, aí ela vai buscar o milagre. Não, ele foi primeiro buscar o milagre. A primeira atitude do rei é buscar o milagre. E quando ele busca o milagre, a palavra de Deus disse que Deus prontamente respondeu e ele foi abençoado. Qual o compartilhar do Evangelho para nós no programa de hoje? Buscar primeiro o milagre. Diante das dificuldades, diante das circunstâncias adversas que nós enfrentamos, nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar.
né? Colocar diante dele as ansiedades, os temores, e ele vai dar a solução. A solução ela virá muito mais rápido e o sofrimento ele será amenizado, ou às vezes nem acontecerá o sofrimento, porque buscamos da parte de Deus ajuda. Ele vai enviar o seu mensageiro, enviar alguém com uma palavra, enviar a possibilidade que nós esperamos, e o problema será sanado, né? Mas o que nós fazemos? Nós fazemos tudo para depois buscar em Deus. Quanto sofrimento seria evitado? Quantas dores de cabeça seriam eliminadas se nós fizéssemos assim? Então eu aprendo com o rei Ezequias isto. Ele estava numa situação desconfortável? Sim, estava. O exército dele era inferior? Sim, era. Mas ele poderia ter se rendido. Poderia ter reunido a sua equipe, apresentado para eles o argumento e falado: olha, vamos nos render, é melhor nós nos rendermos, não morre ninguém, né, continuamos vivos e seguimos a vida. Não, antes dele tomar essa decisão, que poderia ser uma possibilidade, ele vai para oração, ou seja, ele vai buscar uma palavra de Deus. E Deus disse para ele: estou ouvindo a sua oração e eu vou comprar essa briga, eu vou entrar nessa causa e os desfechos deixa comigo. Então, meu querido espectador, pense bem, diante das adversidades da vida, busque no Senhor a orientação, busque dele a ajuda. Afinal de contas, Jesus nos deu muitos exemplos disso, né? Muitos exemplos disso. Ele sempre dá uma palavra: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas vos serão acrescentadas, né? A Maria, no momento da história lá, da transformação da água em vinho, e ela disse para os serventes, para o pessoal que estava servindo a bebida: olha, faça tudo o que ele vos mandar. A orientação aqui é buscar primeiro em Deus, a nossa orientação, buscar primeiro em Deus aquilo que nós precisamos. E com certeza ele vai nos ajudar, com certeza ele vai nos orientar, e sempre a orientação dele é o melhor para nós. Infelizmente, por causa das decepções que o ser humano nos faz passar, nós nos decepcionamos sempre com as pessoas e achamos que Deus também vai nos decepcionar, achamos que Deus também vai deixar a gente passar carão, como diz o ditado. Não, ele não vai nos deixar ser humilhados. Ele sempre vai nos conduzir de maneira sábia, firme e constante. Tá ok? Então, a minha mensagem, a mensagem que eu compartilho contigo no programa de hoje é: no meio das dificuldades da sua vida, busque em Deus a solução. Em primeiro lugar, assim que surgiu a situação, vá na presença do Senhor, busque a orientação dele. Não sabe sozinho? Vai à igreja. Nós temos aqui passando os endereços da Igreja Avivamento Bíblico, sempre aqui no rodapé da TV, aqui em Foz do Iguaçu. Em outras cidades nós temos a igreja. Se não encontrar a igreja que eu faço parte, você pode buscar informação de uma igreja que pregue a palavra, que tenha um compromisso com o Evangelho, uma igreja que tenha um compromisso com a palavra de Deus, né? E vai lá ouvir, participar, e ele vai ajudar, ele vai orientar você a ser conduzido nas orações e será grandemente abençoado. Porque essa é a vontade de Jesus Cristo. Ele disse: venham a mim e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e você não vai ter sofrimento, não terás consequências ruins. Tá ok? Senaqueribe confrontou o Ezequias. Ezequias não pensou duas vezes, buscou a palavra de Deus e Deus o abençoou com um grande livramento. E mandou alguém ajudar. Esse alguém foi Isaías. Isaías, ele é o porta-voz da bênção para o rei. Que eu possa ser um porta-voz de uma bênção de Deus para a sua vida nessa data. Você que está nos acompanhando o programa nesse momento, tá ok? Quero orar nesse momento, pedindo a Deus uma bênção em seu favor. Pai, no nome de Jesus, diante do compartilhar da sua palavra, diante do compartilhar do Evangelho do Senhor, eu quero
Que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo nesta hora. Que eles possam ser visitados pela presença do Espírito Santo e que haja um testemunho na vida de cada um deles. Um testemunho que o Senhor é Deus, que restaura as circunstâncias, mesmo que elas sejam adversas, mesmo que os problemas sejam grandes, sejam maiores do que a capacidade que Ele possa oferecer, mas que o Senhor possa fortalecê-los e esse fortalecimento possa ajudar eles a alcançar a sua vitória. Eu oro no nome de Jesus e para a sua glória. Amém. E graças a Deus. Que bom programa, caminhando para o encerramento, né? É uma alegria ter você nos acompanhando sempre. Você pode assistir pelo canal do YouTube, aqui no finalzinho sempre colocamos o endereço do YouTube para você acompanhar o nosso programa, convidando você a compartilhar essa mensagem, divulgar essa mensagem do nosso programa, tá ok? Que Deus te abençoe. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Compartilhando o Evangelho da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Fica com Deus.